Então aqui a gente está trabalhando com 3 lotes, agora a gente vai iniciar o trato dos 3 lotes. Tem um rebanho de cerca de 135 vacas em lactação. Então, além dessas avaliações de coxo, a gente faz avaliações de temperatura semanais, avaliações de controle leiteiro, pesagem de leite e coleta de sangue. A gente tem uma média anual em torno de 40 litros de produção. A gente adota o sistema de compost barn. Pra gente é um sistema bem prático. A aspersão aqui, na linha de coxo, ela fica ligada direto, aspersão e ventilador. Uma taxa de concepção acima de 40% e uma taxa de prenhez, né, de 25%. Nós estamos desmamando ela nas bases de 130 quilos, 135 com 90 dias. O Gessé mandou avisar que não vai mais fazer vídeos, porque você não se inscreveu no canal da Santa Fé. Então inscreva-se agora e ele continuará gravando em fazendas ao redor do mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estou com o nutricionista Marcolino, que trabalha na Nutrivital. Ele nos trouxe aqui na Granja Risso. Ele apresentou todo o sistema, como é que eles fazem os experimentos aqui dentro dessa fazenda. Então, espero que você goste desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei. Marcolino, muito obrigado por ter feito esse convite para a nossa empresa. Valeu, mano. Eu que agradeço aí, fico muito feliz em poder estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho e ajudando aí a divulgar a pecuária leiteira no Brasil e no mundo inteiro. Então, bom dia, meu nome é Marcolino, eu sou o gerente técnico da Nutrivital. Eu vou apresentar para vocês hoje a nossa fazenda experimental. Ela se chama Granja Risso, né? O proprietário dela é um dos sócios da empresa, então ela é uma fazenda, é uma propriedade particular, né? Familiar, né? De origem familiar, a origem dela é de um dos pais, do pai do sócio da empresa. E ela tem como objetivo, dentro da nossa empresa, trazer, né, nossos clientes para visitar, entender um pouco como a gente pensa em gado de leite, como a gente pensa no manejo de vacas leiteiras no geral, mas também, como o próprio nome diz, é uma fazenda experimental, onde a gente testa nossos produtos antes de botar eles no mercado. Então a gente tem um rebanho de cerca de 135 vacas em lactação, a gente está ampliando, né, o objetivo é chegar com 200 vacas em lactação até o final do ano de 2025. A gente tem uma média anual em torno de 40 litros de produção. A gente trabalha basicamente com um lote único, né? Hoje a gente tem um lote pós-parto, onde a gente tem um suplemento com base na dieta total dessas vacas até 21 dias, né? E após isso elas entram numa dieta única. Para facilitar manejo, é uma propriedade que, apesar de ser de origem familiar, já não conta mais com essa mão de obra familiar, tem funcionários, então facilita muito o manejo. Vocês depois vão ver, a gente trabalha com um trato único, né? Faz o trato uma vez ao dia, passa o trator 2 vezes por questão de volume na balança, mas é uma vez só ao dia, só pela manhã a gente trata e durante o resto do dia vai encostando esse trato. A gente trabalha com 3 ordenhas e testa aqui então os produtos tanto da CETEC, que é uma outra empresa do grupo, que é a parte de qualidade do leite, pré-dipping, pós-dipping, sanitizantes, como também a parte da linha nutricional da Nutrivital, minerais, aditivos, onde nós, como os nutricionistas da empresa, a gente discute muito dietas, aquela história, a gente testa aqui, aprova para depois poder levar para o campo. A gente tem acompanhamento quinzenal, né, do médico veterinário que faz a parte de reprodução. A gente está fechando o ano aí com índices, fechou o ano de 2024 com uma taxa de concepção acima de 40%, uma taxa de prenhez, né, de 25%. A gente tem sempre o objetivo de melhorar esses índices, mas eu acredito que sejam bons índices. Pela região da fazenda, é uma fazenda que é afetada muito com o calor, né? A gente tem esse problema do estresse térmico, a gente, apesar de estar resfriando as vacas, a gente hoje está testando um aditivo para estresse térmico também, mas são bons índices. E a produção desses animais, né? A gente fechar o ano aí acima de 40 litros de produção, dado toda essa situação, todo esse problema de estresse, é excelente. Então a fazenda é dividida nesse galpão aqui, são vacas em lactação. Os outros galpões a gente tem gado jovem, vacas recém-paridas também. Então a gente está ampliando para aumentar aquele galpão, quem sabe daí a gente faça mais um lote, daí trabalhe com um lote de alta produção e o restante do rebanho é um dos nossos objetivos. Trabalha somente com animais de raça holandesa, animais que foram... A gente trabalha muita genética que tem na propriedade, mas também adquiriu recentemente animais em Castro, no Paraná, para elevar um pouco o
perfil genético, né? Melhorar um pouco a qualidade genética do nosso rebanho. Mas se vocês notarem, é um rebanho bem parelho, né? Apesar de ser uma dieta lote único, a gente vê o score das vacas também é bem semelhante. Isso é um sinal que a reprodução caminha bem, né? A dieta desses animais hoje é composta basicamente a parte volumosa de silagem de milho, né, que a gente tem condições de produzir muito bem dentro da propriedade. A gente trabalha com uma fonte de fibra efetiva, vamos dizer assim, que seria a palha de trigo, né, para dar um pouco de segurança na nossa dieta. Apesar de tentar ter um bom tamanho de partícula, né, trabalhar com uma automotriz para ter bom tamanho de partícula, a gente optou por trabalhar com essa palha de trigo por questão de segurança. Caroço de algodão, milho, casquinha de soja, farelo de soja e DDG com 32% de proteína. Então a gente trabalha também com núcleo mineral e suplementa esses animais, né, para manter essa produção. A gente tem trabalhado também com a gordura protegida, a gente trabalha com gordura hidrogenada de palma e aminoácidos protegidos. A gente tem dado um pouco de ênfase no uso da metionina protegida. Então essa basicamente são esses os recursos que a gente utiliza na formulação. Então a gente compra de uma fábrica essa mistura, né, dos concentrados, e aqui na fazenda a gente mistura então as forragens, o mineral e a gordura junto com esse concentrado que vem da fábrica, né, para facilitar o manejo. Assim, a dieta a gente costuma avaliar, né, depois a gente pode até bater uma peneira para ver o tamanho de partícula, mas o que eu sempre gosto de salientar para os nossos técnicos é assim: a gente confere na hora de fazer o silo, usa bastante a peneira para ver qualidade de mistura e está sempre correlacionando isso com as características das fezes dos animais. Então, eu acho que esse é o melhor jeito de avaliar, na minha opinião, dos nossos técnicos, o jeito de avaliar partícula, né, e fibra na dieta. É correlacionar o que a gente está vendo aqui no coxo com o que a gente está vendo ali na pista, né, o esterco dos animais ou até mesmo na cama. A gente avalia também a umidade, né? Então está sempre passando, conferindo, principalmente no verão. A gente tem que cuidar, por exemplo, aqui é uma fazenda familiar e ela tem que ser autossustentável. Então assim, o pessoal gosta de resfriar a vaca, botar uma barreira, às vezes para não entrar o vento, não molhar um pouco o coxo. A gente tem a ideia de fazer, por enquanto ainda não, porque a fazenda tem que se sustentar, no caso, é um investimento alto e a gente está ampliando o galpão. Então tem que cuidar também quando a gente molha essa dieta no verão, quando resfria muito as vacas, tem vento cruzado, às vezes pode ser que molhe um pouco o coxo, então a gente está monitorando direto isso aqui na fazenda. Mas a melhor característica que a gente pode ver dentro do rebanho é qualidade de partícula, é que não está tendo seleção porque o esterco é parelho, né? A gente observa os animais, eles estão estercando, não há muita diferença entre o esterco, por ser uma dieta única, então não tem seleção, é um bom sinal. E qualidade do leite, a gente tem um leite aí com teor de gordura sempre próximo a 4, acima de 4, né? O que é bem interessante nessa nossa produção e é um sinal que a fibra é suficiente na dieta, né? Se a gente for olhar aqui, dá para ver tamanho de partícula e nada muito acima de um punho fechado aí que vai facilitar a seleção desses animais, né? Na verdade, assim, a gente trabalha com essa fibra, é mais um fator de segurança. A gente não trabalha com teor muito alto de amido nesses animais, tem trabalhado aí com em torno de 25, 26 e tem rodado super bem. A gente adota o sistema de compost barn, pra gente é um sistema bem prático, porque a gente tem fornecedor, né, do pó de serra bem acessível na região, então a gente tem um contrato onde a gente compra uma carga por semana para distribuir em cada galpão, então vem uma carga nesse galpão e uma carga de pó de serra no outro galpão, então semanalmente é reposto. A cama ela é mexida 3 vezes ao dia após cada ordenha. Então a gente, como tem essa alta taxa de reposição, né, e revolve muito essa cama, a gente não tem problema com cama. Se vocês for olhar, os animais geralmente eles estão sempre bem limpos. Isso é um bom sinal que a cama está funcionando e está fermentando bem. Outra vantagem que a gente tem, como a gente tem uma alta taxa de reposição de cama, a gente consegue tirar essa cama anualmente para botar nas nossas lavouras, né? A parte de silagem de milho é toda produzida dentro da fazenda, né? A fazenda, como vocês viram, a gente não tem outra fonte de fibra dentro da fazenda. Ela se especializou em produção de silagem de milho. Então a gente produz a silagem para todos os nossos animais dentro da nossa propriedade, né? Arrenda alguma coisa para dar conta, mas o que a gente produz aqui, a gente tenta produzir com o máximo de qualidade.
a gente vinha conversando, a fazenda ela é sustentável. Ela faz parte, vamos dizer assim, a Nutrivital toca seus experimentos aqui, mas ela não é da Nutrivital. Então ela tem que comprar, ela tem que ser sustentável, ela cede para a empresa realizar trabalhos aqui, mas no fim é um custo, né? Ela tem que se manter, tem que dar lucro, e graças a Deus ela tem gerado bons frutos aí nesses anos que ela está rodando, por isso até que estamos ampliando ela. A gente conversou sobre as dietas, né? A gente mineraliza esses animais no coxo, mas a gente sempre trabalha com a parte de mineral no coxo, né? Um mineral a livre acesso, vamos dizer assim. No coxinho aqui, pode ver sempre no fundo a gente tem um mineral livre acesso, porque sempre o animal vai buscar, seja por falta de sódio, no calor a gente tem muito problema de estresse térmico, ele perde muito mineral por transpiração e a gente não consegue dar conta de suplementar tudo na dieta, então os animais estão sempre buscando mineral. Quando a gente pega um rebanho novo para alimentar e nunca botou, a gente põe as primeiras vezes, até assusta porque eles vão muito, mas agora como já está estabilizado, é uma, vamos dizer assim, uma cultura da propriedade, o consumo não é tão alto, mas está sempre à disposição. O mineral, né, um núcleo mineral misturado com sal branco para diluir. Então esse é o nosso lote pós-parto. A gente tem um perfil um pouquinho diferente nessa dieta, a gente tenta aliviar um pouquinho o amido delas em relação aos outros animais. Trabalha com um pouco mais de proteína metabolizável e um pouquinho mais de fibra. Vocês vão ver a característica delas, que a gente observou lá no coxo antes dos outros animais. Só no pegar aqui a gente já nota que a característica dela em fibra é diferente, porque a gente tem que fazer esses animais comer mais fibra para expandir essa caixa torácica, né? Depois expandir o rumen delas depois que elas criaram. Outra situação, nesse piquetinho que elas estão aqui, nesse pedaço do galpão, a gente tem o canzil, né? Diferente lá, que a gente trabalha com cordoalha ou com um cano só para segurar as vacas, a gente tem um canzil que facilita o manejo. Então se tu precisar fazer qualquer aplicação, qualquer tratamento no animal 21 dias após o parto, que é onde ele tem uma situação de risco maior para doença, a gente consegue pegá-las facilmente, né? Então elas ficam aqui 21 dias, depois vão para a dieta lá normalmente. Nesses 21 dias ela fica bem próximo à sala de ordenha, tem sempre gente circulando aqui, é mais fácil de visualizar, mais fácil de pegar, e depois que a gente adotou esse critério de manejo, né, a gente arrancou muito a produção de leite. Depois da adoção do lote pós-parto, a gente subiu de 3 a 4 litros da média do rebanho, só na adoção desse método aí. Funcionado muito bem. Então aqui é o nosso lote de novilhas prenhas. Isso é um desafio muito grande, principalmente o pessoal que está começando a fechar vaca agora, que é a manutenção do peso desses animais. O pessoal fecha esses animais, começa a trabalhar, ou às vezes dá sobra de vaca em lactação, ou muita silagem, e controlar o peso delas não é fácil, e isso acontece aqui na fazenda também. Então se a gente for ver a característica da dieta delas, é bastante fibra, bastante pré-secado, um pouco de farelo de soja, né? A gente trabalha também com ureia para ajustar a proteína degradável no rumen, e tem rodado muito bem. Pouca silagem, pouca energia, senão a gente vai botar muito peso nesses animais. Aqui não, eu digo assim, a gente usa programas de formulação, né, para calcular a dieta, tudo, mas o que vale bastante é estar passando na frente, ao olho do proprietário, né, para ver se esses animais não vão ganhar peso, né. Então, para mim, quando a gente fecha animais, né, vacas em lactação, sempre é gratificante fechar, porque a gente bota muito leite, atinge todo o potencial genético. Mas o maior desafio, principalmente pequenos produtores, é quando fecha gado jovem. Começa a botar muito peso, elas têm muito tempo aqui, passam o dia inteiro comendo, então tu tem que trabalhar com uma fonte de fibra um pouquinho mais grosseira para segurar o consumo e não fazer com que esses animais ganhem muito peso, né? Essa estratégia que a gente tem adotado aqui na fazenda e nos nossos clientes tem funcionado muito bem. Mas vocês podem ver, né, depois a gente vai passando, a característica é muito diferente das demais, é bastante fibra e tem rodado muito bem, né? Se for ver o perfil, né, como é que estão os animais, sempre tem uma ou outra que às vezes engorda um pouquinho mais, mas eu acho que elas estão muito bem para estar confinadas aí. O animal de score alto, quando pare, né, um score muito alto, ele tem uma tendência muito grande a dar um distúrbio metabólico que a gente chama de cetose. Então assim, ela já começa, o score muito alto, ela já começa a acumular gordura no fígado já até mesmo antes do parto. Isso faz com que ela crie
não consuma o que tem que consumir e tem esse distúrbio metabólico, esse acúmulo de corpos cetônicos circulantes no sangue. A novilha, muitas vezes a gente não identifica essa doença, né? Por quê? Porque ela não vai puxar muito leite. Mas o que a gente tem notado na prática é a novilha, quando ela pare mais gorda, na hora do parto, no canal do parto, dá muita lesão, né? Por causa desse acúmulo de gordura nessa região da pélvica do animal. Isso aí faz com que o índice de infecção uterina no rebanho seja muito grande. Então assim, vaca parindo gorda, cetose, né? Vai acontecer. E novilha parindo gorda, muita infecção uterina, coisa que às vezes passa desapercebido, né? Então se o veterinário não tem o costume de palpar os animais aí 15, 20 dias após o parto, né? Ou se não utiliza o método, faz um metri-check, alguma coisa assim, a novilha para e tá puxando bastante leite, mas daqui a pouco tu vê ela se arruinar, aí é uma infecção uterina que ela tem que passou desapercebida. E geralmente, se tu for puxar o histórico dela, são novilhas que pariram acima do peso. Então acho que pra mim essa é Para mim é o que tem que levar mais atenção em novilha mais gorda, é a infecção uterina. Então a gente faz a pontuação de score, geralmente faz em vacas, né? Então a gente quer que o animal, a vaca em lactação, ela vá parir no score de 3, no máximo 3,25. Há uma corrente dentro da reprodução animal aí que quer que os animais parem um pouco mais magros, né? 2,75, principalmente o pessoal do ciclo da alta fertilidade, só que a gente viu que isso, até tem trabalhos comprovando que essa vaca que pare muito magra ela não vai dar muito leite. Então ela tem que parir com um score normal de 3, 3,25 e a gente dá suporte para esse animal. Então é o que a gente faz assim, tenta suplementar, tenta entrar com colina já nesse período de transição para dar suporte para esse fígado. Esse animal vai estar mobilizando já antes do parto, só que a gente começa a ajudar ela com suplementação de colina já nesse período de transição. Porque aquela história, se ela parir muito magra, a gente vai perder leite lá na frente. Então pare assim, um pouquinho, entre 3 e 3,25, dando suporte de colina, ela vai produzir bem. A gente avalia sempre com aquela escala do score de condição corporal. Novilhas tem feito, mas aquela história, na prática, né, tu não vai bater score em toda a vaca. A gente vai rodando e daí tu vai vendo as tuas vacas. Tu acostuma a bater score, vai fazendo, mas na prática tu dá uma rodada no rebanho e tu vai vendo quem tá mais magra, quem tá mais gorda. Geralmente a vaca que tá mais gorda é aquela que demorou a emprenhar, né? Então tu vai notando isso. Num rebanho que nem o nosso, que é um lote único, o principal problema para mim, como nutricionista de lote único, é a reprodução, é vaca parigorda. Então o que a gente tem que estar muito em cima é a reprodução, emprenhar rápido, animal que não emprenha. Se há um rebanho estabilizado já que não está crescendo, a gente descarta. Essa é a ideia. Então esse aqui é o nosso lote de vacas secas. Se vocês forem observar, a dieta é muito semelhante às novilhas prenhes. Se for ver o score delas, é bem diferente, né? Se for ver o score das novilhas prenhes, do score das vacas secas, é bem diferente. E a gente costuma separar esses animais porque novilha prenhe mais pesada, geralmente ela disputa coxo com vaca seca e ganha a disputa. Então as vacas secas, o ideal é separar de novilhas prenhes. Muita gente mantém os dois juntos e quem sofre, nesse caso, é a vaca seca. Quando ela vai criar depois, a vaca, vamos dizer assim, ela se cobra da novilha. Novilha recém-parida com vaca não roda muito bem. Agora aqui no período seco a vaca sofre. O que a gente pode notar é que o score delas está bom por ser uma dieta de lote único. Então a gente não vai ver animais muito pesados aqui. É um bom sinal que quando elas parirem, elas não vão ter nenhum distúrbio metabólico devido ao acúmulo de gordura no fígado. Então aqui agora a gente tem a nossa dieta pré-parto. Então os animais, novilhas prenhes, vacas secas, de 21, 25 dias após, até o parto, elas ficam aqui. Antes do parto elas vêm aqui, né, inicia o período de transição, onde elas entram numa dieta aniônica. E a base da dieta delas é uma ração que a gente prepara na empresa, 3,5 kg, 4 kg por dia dessa ração aniônica, e silagem e palha de trigo, né? Vocês vão notar que a gente não trabalha com não tem mais aquela fonte de fibra, uma forragem verde, né? A gente tem que tomar esse cuidado nas propriedades, porque por exemplo, um pré-secado, uma outra fonte de forragem que for verde, ela vai trazer muito potássio geralmente para essa dieta, que vai dar um desequilíbrio no DCAD. A gente tem preconizado aí um DCAD
entre menos 100 e menos 150, para ter um pH urinário aí de 6.2, 6.3, né? Então assim, esse pH é aferido semanalmente, né? Faz uma seleção dos animais e afere esse pH, e está sempre observando o consumo, né? E observando o estado desses animais. Hoje em dia as nossas dietas elas estão tendo um consumo médio de matéria seca aí em pré-parto em torno de 13,5 kg de matéria seca. Então está rodando isso aí. O que a gente tem notado assim que não, a gente é zerado praticamente problemas relacionados aí por calcemia dentro da fazenda. E se há algum problema do ponto de vista infecção uterina ou uma retenção de placenta, geralmente ele está associado ou a um parto gemelar ou a um animal que já vem com histórico de doença da lactação. Muito difícil um animal que secou sadio dê algum problema relacionado a período de transição, né? Desde novilhas, tudo assim. Se aquela história, se der um problema no parto, se tu vai ter que atuar num parto, já é um pepino, né? Ter que puxar um bezerro, alguma coisa assim, tu já vai ter que, muitas vezes até, vamos dizer assim, medicar o animal profilaticamente para evitar um problema mais à frente. Mas é muito difícil ter algum tipo de intervenção aqui na fazenda em relação a isso. A gente também tem no galpão as nossas novilhas, né? De 6 a 13 meses. Então aqui elas passam esse período recebendo uma dieta, pode ser que já um pouquinho mais energética das novilhas lá que estão prenhes, né? A gente identifica um pouco mais de silagem nessa dieta, mas sempre tendo bastante palha, bastante fibra efetiva, para, vamos dizer assim, para botar caixa nesses animais, né? E aqui elas vão ficar até atingir o peso e a altura para inseminação. Elas vão ser inseminadas em torno de 330, 350 quilos. E após o diagnóstico positivo, elas passam para o lote novilha prenhe. Vocês vão ver assim que tem uma diferença de altura entre os animais aqui, às vezes tem uma maior, porque a gente tem um crescimento muito grande nesse período, né, de 6 a 13 meses. Então, isso aí faz com que não seja o lote mais parelho dentro da propriedade, mas é assim que tem funcionado bem aqui, a gente tem adotado esse manejo. A dieta roda muito bem, dá pra ver que os animais estão bem saudáveis. Então aqui, novilhas de 3 a 6 meses, basicamente é a mesma dieta dos animais, só é ajustado o consumo. Aqui é uma fase crítica, porque elas saem do bezerreiro, né? Não tem... Elas começam a conviver mais com as outras, tem lotes maiores. E daqui elas... Assim, na realidade, assim, a gente separa, a dieta é muito semelhante, separa por questão de peso, para elas não sofrer dentro dos outros lotes. Mas a dieta é basicamente a mesma daqui até a hora que vai emprenhar, né? Desses 3 meses até a hora que vai emprenhar. Já não é mais aquela fase crítica do desmame, mas é uma fase de muita atenção, já é uma fase que já não demanda tanto serviço veterinário, os animais já estão mais adaptados, já estão mais resistentes, né? A gente tem rodado dessa forma com a mesma dieta dessas novilhas prenhes aqui, dessas novilhas a ponto de inseminação aqui. Então aqui a gente tem a parte de novilhas na fase do desmame, né, que começa lá, pode ver ela saindo da gaiolinha e depois passa para cá. Para mim é uma fase muito crítica. A dieta aqui é muito semelhante à dieta até das vacas em lactação. É uma fase de muito estresse para ela, é uma fase de muita adaptação, né, a novo alimento. Né? Pode ver que os animais lá têm acesso à fibra à vontade, mas aqui ela já entra numa dieta total. E é uma fase de muito cuidado. Assim, geralmente o que a gente olha nas propriedades, os animais vêm muito bem, né, muito bem no leite, ganhando muito peso até essa fase, depois chega aqui, muitas vezes por situação de estresse físico, né, pelo contato de um animal com o outro, uma instalação diferente, estresse sanitário, estresse da novo alimento. Então a gente se preocupa muito com essa fase e procura ter muita atenção. Então está sempre muito próximo, é uma região também que a gente procura ter bastante pessoas relacionadas ao manejo dentro da fazenda circulando para observar esses animais aqui. Daqui elas seguem adiante, aqui tem uma dieta um pouco diferente, né, que é semelhante ao das vacas em lactação para esses animais aqui. A gente tem toda essa instalação nova aqui, que é para guardar todos os materiais de bezerreira aqui, não misturar com as outras categorias. Está fazendo também uma cozinha nova na fazenda, então está estruturando muita coisa para facilitar o manejo, né? Como eu falei, como ela trabalha muito assim, a gente tem muito funcionário, então tem que facilitar o trabalho para eles, para ser também mais automático possível, né? Tá tudo bem, assim, tudo bem protocolado para não ter nenhum desvio, nenhum processo assim, para manter um padrão, porque muitas vezes como a gente tem troca de turno, todo mundo sabe o que está ocorrendo,
para ser o mais fácil possível para manter o operacional igual, para não ter nenhum efeito sobre os animais. Como é que é seu nome? É Marta Rosa. Marta Rosa, você é responsável pela bezerreira. Aqui eu sou responsável pelas meninas recém-nascidas e até no desmame delas aí. Então, aqui tem as primeiras que nasceram. Que elas ficam até os 30 dias delas. Primeiros 30 dias elas ficam aqui, né? Aí desde o primeiro dia coloca água, no quinto dia coloca ração para elas. A caminha é trocada uma vez por semana, né? E daí a gente monitora elas com a temperatura do leite, a temperatura delas, o umbigo, feito cura no umbigo 3 vezes no dia, até o quinto dia. E daí daqui elas sobem para o coletivo 2 lá, onde a gente já entra com outro tipo de ração, feno. E aqui elas já entram pro coletivo. Lá elas mamam individual. Aqui elas mamam num coxinho de 5 bezerras cada coxinho. Daí que já vai pro desmame, né? Daí lá elas têm a ração. E ali elas têm o feno, que elas já entram pro feno, né? Daí aqui elas ficam até 60, 65 dias. Daí daqui elas vão pro terceiro lote, que é o desmame daí. Daí elas vêm para esse coletivo aqui. Aqui a gente vai diminuindo o leite gradualmente, né? Até os 90 dias. Em 90 dias a gente tira total o leite delas. Mas daí entra com a silagem, já o trato, né, das bezerras de cima lá. E a ração de crescimento daí, né? Que daí é outro tipo de ração aqui que a gente entra. Delas ficam a base até os 100, 105 dias aqui. Depois elas já vão pro lote de cima, que daí já estão acostumadas com o trato, tudo, né? E daí já lá estão desmamadas. Aquele lote lá ainda eu que cuido, daí com ração e feno e o trato, né? Daí depois, quando elas passam para lá, já é o outro que faz o... Né? Mas até ali eu que medico elas, cuido da temperatura, se elas estão doentes, tudo o que for de bezerra, tipo, daí até o quarto lote. Teve bezerra aqui que ganhou 1 quilo o dia. E tem bezerra, conforme elas estão, essas aqui, as novinhas, eu entrei diferente com o leite delas, então elas não tiveram diarreia, não tiveram nada, elas estão ganhando a base de 1 quilo por dia daí. Só na amamentação e na ração, e daí já aqui elas ganham a base de 1 quilo e pouco já, né? 1,10 kg, 1,20 kg por dia, por causa que daí já é ração e tudo, né? Nós estamos desmamando ela nas bases de 130 kg, 135 com 90 dias. Nessas aqui eu diminuí o pó, né, do leite, a concentração do leite, eu tô dando menos, porque estava abrindo muita diarreia, daí tô dando menos leite, menos concentração. Tô dando a mesma quantia de leite, menos quantidade de litro, mas a menos concentração do pó, né? Então elas não tiveram diarreia, não tiveram problema do umbigo, que também nós temos cuidando muito a cama do pré-parto. Lá a gente tá passando 3 vezes por semana cal, parando maravilha, né? Daí então não tivemos problema nenhum com esses aqui de umbigo, nada, sabe? Tá perfeito, não foi entrado com tratamento nenhum nessas aqui. Então quero fazer um lote assim que dê bom mesmo, né? A bezerra nasce, a primeira coisa que a gente faz, traz ela pra cá, faz a cura do umbigo e pesa ela. Se ela der 38 kg, a gente vai dar 3,8 litros de colostro. Primeiro colostro. A segunda mamada também é o leite da vaca. A gente também está dando leite da vaca na segunda mamada. Então são 2 mamadas que elas fazem com leite da mãe. Daí depois a gente passa por leite de transição, né? Então o primeiro, o segundo dia é leite da vaca. Depois a transição daí. A questão de encostar o trato, uma vez estava escutando um podcast, até o Trevor falou quantas vezes a gente deve encostar o trato por dia, né? Não tem um número exato, que nem ele falou, se tu encostar o trato, levantar uma vaca e vir comer, é que estava precisando encostar mais. Então assim, o que eu gosto de ver, assim, quando eu vou numa fazenda, eu gosto de ver, tem que ter uma pá ou uma vassoura para encostar o trato. Se tu chega na fazenda e não tem nada disso na linha de coxo, próximo é sinal que não estão encostando o trato. Então a gente procura aqui, se eu disser para ti quantas vezes encosta o trato por dia,
Com o trator, né, a gente tem um equipamento acoplado no trator aí, sempre antes de tratar ele vai fazer. Então geralmente de manhã ele está circulando mais na fazenda, encosta mais, vai encontrar 2, 3 vezes, de tarde mais umas 2 vezes, só que é encostado mais, né? A pá está sempre disponível, então como tem gente circulando direto, a recomendação é, passou, viu que tem animal comendo e está faltando chegar a trato, pega e encosta. Eu acho assim, essa é a melhor recomendação. Se falar por dia, 10, 12 vezes por dia, se tem um robô que encosta a trato, tu põe ele encostar cada 1 hora. Mas eu acho que vai muito da pessoa que trabalha com o gado, né? Eu digo assim, um bom funcionário aqui no trato é alguém que gosta de vaca e gosta de tratar a vaca. E quem gosta de tratar a vaca não gosta de ver ela esticando o pescoço para comer. Então a gente orienta que passou, viu que está numa situação que nem essa aqui, ó, né? Tem lugar que está faltando comida, vem, pega a pá, encosta, não tem muito segredo. Meu nome é Marcela Machado, eu sou zootecnista. Eu faço parte do programa de pós-graduação de zootecnia da UDESC, eu sou doutoranda. Aqui a gente está iniciando um experimento, já tem alguns dias. Nós estamos avaliando o estresse térmico dos animais. Então aqui a gente está trabalhando com 3 lotes, agora a gente vai iniciar o trato dos 3 lotes. São 2 produtos diferentes, 2 lotes e um produto que não tem nada. A rotina diária do nosso trato hoje, a gente avalia consumo. Então todo dia de manhã a gente pesa sobras, avalia o consumo e reajusta todo dia até o final do experimento. E aí a gente vai agora terminar aqui o trato e depois a gente aplica o produto e mistura e vai regulando o consumo diariamente. A importância da gente fazer uma pesquisa sempre antes de estar lançando ou melhorando um produto no campo é que a gente tem que ver o quanto isso está sendo efetivo para o produtor. Não adianta a gente fazer uma pesquisa ou lançar um produto e a gente não ter um benefício para o produtor. E aqui a gente poder estar fazendo esse experimento na fazenda experimental, que de certa forma é uma fazenda que ela mostra muito de uma fazenda comercial, nos traz a realidade do campo. Então a gente tem desafios que são muito voltados para a realidade do produtor e a gente tem desafios que a gente não consegue controlar, que são, por exemplo, tempo, algumas coisas de alguma vaca que pode vir a adoecer, alguma coisa assim, mas a gente traz a realidade. Então isso é muito importante porque a gente traz dentro da universidade para o campo algo que está cientificamente comprovado para o produtor poder utilizar com toda a segurança. Volta 130. Pode ir. Pode ir. Deu, fechou. Como a gente tem 20 animais em cada lote, a gente tem 2 tratos. Esse é o segundo trato da manhã. O primeiro é feito de manhã cedo. A gente ajusta o consumo para que esses animais batam uma quantidade de matéria seca por dia. Então, quando chega de manhã cedo, eu peso todas as sobras e aí eu calculo quanto que eles têm que ganhar. Então, como eles tratam aqui primeiro o experimento e depois ele trata o lote geral, que não é do experimento, a gente calcula quanto que está largando para amanhã de manhã eu calcular a sobra de novo e ver quanto que esse animal comeu no dia. Aqui é casquinha de soja, né? A gente vai misturar no primeiro lote, porque é o lote de controle, não vai nenhum produto, né? Então só para igualar a quantidade de produto que vai lá. Aqui nós estamos trabalhando 2 produtos, no caso. A gente tem um blend e tem um outro produto que a gente está avaliando estresse térmico. Então, além dessas avaliações de coxo, a gente faz avaliações de temperatura semanais, avaliações de controle leiteiro, pesagem de leite e coleta de sangue. Lá no primeiro não tem produto, aqui nesse segundo lote é um outro produto e aqui é outro.
Nós estamos vendo os efeitos que daria para melhorar o estresse térmico no animal nas diferenças desses produtos. Agora a gente espera elas comerem um pouco e elas vão sentar não, deitar e vão se acalmar e a gente faz frequência respiratória, né? Então são avaliações que não tem avaliações corridas em 2 dias da semana, que a gente faz só a produção leiteira diária todo dia nas 3 ordenhas. O resto dos dias da semana, todos os dias tem avaliações. As avaliações de temperatura, elas são feitas de temperatura externa. Então a gente hoje trabalha com um pirômetro, a gente mede a parte frontal do animal, a orelha, o flanco, que seria do lado esquerdo. Então, por exemplo, ali onde tem, mais ou menos aonde tem esse triângulo, então a gente mede a garupa e a pata, e a temperatura retal. E a gente trabalha com 2 dias da semana, em alguns animais de cada lote, uns ibótons, que eles são colocados intravaginal do animal e ele fica contando temperatura a cada 15 minutos. E a cada 15 minutos, quando a gente tira, a gente tem como é que ficou o gráfico de temperatura interna do animal. A aspersão aqui, ela, na linha de coxa, ela fica ligada direto, aspersão e ventilador. Na sala de espera, antes da ordenha, ela fica em torno de 20 minutos antes das vacas entrarem na ordenha. Mas depois que entra o primeiro lote, ela fica ligada direto. Então sempre a água e sempre o vento. Então aqui são os silos, né, que a gente tem trabalhado. O que a gente acha de suma importância é a questão de vedação, né? Então a gente tem as barreiras de oxigênio. Põe esse pneu aqui para proteger, né, para evitar essa entrada de ar. E ali em cima a gente começou a adotar esse ano essa barreira de proteção mesmo, porque vocês podem ver, a gente está ao redor de muita mata, tem muito animal aqui que circula e muitas vezes animais circulam em cima do silo, coisas que a gente não consegue controlar. Isso aí tem se mostrado muito eficaz em muitas propriedades, então a gente resolveu adotar aqui. Então, além de todo o cuidado, né, quando tu vai remover painel de silo, tudo, tu tem que ter esse cuidado, porque a gente tem muito dinheiro guardado aqui dentro, né? A base da dieta é silagem de milho em toda a propriedade, então isso eu acho que é de fundamental importância, né? Então pode ver que a gente tem esses mini bags aqui para evitar a entrada de ar, né? Além de botar esses pneus aqui para também evitar isso aí, tem essa proteção, essa manta de proteção que a gente começou a utilizar esse ano aí na propriedade. E aqui é um outro projeto novo dentro da fazenda, que é a construção da cozinha, né? Então, como a gente já conversou, hoje a gente compra, né, de uma empresa a ração dos animais, né, batida numa fábrica. A ideia é fazer tudo aqui, isso dá um pouco mais de flexibilidade de uso. Então a gente está fazendo aqui, vamos dizer assim, estações, né? Depois vai erguer uma parede aqui, você pode ver, já está com a base, para daí dividir. Então a gente consegue botar 6 ingredientes, pelo menos aqui, né, que vão compor a dieta dos animais, né? Fora o outro espaço que tem interno, é um lugar onde a gente pode entrar com caminhão com facilidade, descarregar, é isso que a gente busca, a praticidade, tanto para quem trabalha, como para o nosso fornecedor que traz esse ingrediente. E é um lugar bem arejado, né? A ideia é sempre reduzir custos, é que nem a gente falou, essa empresa aqui, essa fazenda, ela tem que dar lucro, né? Ela não é filantropia, né? Tem que dar lucro. Ela compra da Nutrivital, a gente toca os experimentos aqui, mas no final ela tem que se sustentar, e tudo que a gente pode fazer para melhorar tanto o ambiente dentro da fazenda, né, tanto para funcionário como para os animais, a gente tem feito, porque a gente vê que isso dá muito resultado. Nós vamos então iniciar a frequência respiratória. Nós avaliamos a frequência respiratória, nós contamos por 30 segundos quantas vezes a vaca vai respirar. Por 2 vezes, para fechar em torno de 1 minuto. A gente avalia isso porque é uma medida que vai compor no estresse térmico da vaca, se ela está mais ofegante ou se ela não está, e vai ajudar também nessas avaliações de todo o experimento que está ocorrendo.